E para que servem esses teoremas? Eles servem até para ajudar a gente a definir certas transformações. Aqui vem um exemplo bem clássico que vocês já devem ter visto em geometria analítica, que é o seguinte: fixa um número real θ, um ângulo θ, e considera a rotação no sentido anti-horário do ângulo θ ao redor da origem. Isso aqui é uma transformação dentro do plano. E vamos denotar essa rotação por rθ. Esse aqui é o desenho que determina essa transformação. Pega um ponto do plano e simplesmente rotaciona ele pelo ângulo θ ao redor da origem. Então, o primeiro fato que a gente tem que se convencer é que essa transformação, essa rotação, ela é uma transformação linear, certo? Como a rotação está sendo definida geometricamente, o argumento para dizer por que essa transformação é linear também pode ser geométrico. Então, como que a soma de vetores é feita geometricamente? Ela é feita colando um vetor na ponta do outro, né, e construindo um vetor por concatenação, certo? A soma do vetor azul com o vetor verde é igual ao vetor vermelho nessa imagem aqui. E quando a gente aplica a função rθ, o que a gente obtém? Esse vetor verde vai vir para cá, esse vetor azul vai vir para cá, esse vetor vermelho vai vir para cá. Ou seja, a imagem do vetor vermelho é nada mais que a imagem do vetor azul mais a imagem do vetor verde sob a rotação. O que diz que a rotação preserva a soma, certo? É um argumento geométrico. Aqui está tudo rotacionado por um ângulo θ, no sentido anti-horário. Similarmente, se eu tenho dois vetores que são múltiplos um do outro, eles apontam na mesma direção, quem sabe com sentidos diferentes, mas eles pertencem à mesma reta que passa pela origem. E se eu rotaciono todo o plano por um ângulo de θ, os vetores tracejados são as imagens dos vetores com linha sólida, certo? E a gente vê que o tamanho deles é preservado, o que nos diz que, de novo, as imagens pertencem à mesma linha, são múltiplos um do outro, e como os tamanhos são preservados, o escalar, que ao multiplicado pelo vetor azul cria o vetor verde, também é mantido nesses vetores tracejados, certo? Então, rθ vai preservar também produto por escalar. Preserva a soma e preserva o produto por escalar. Então, para achar uma expressão para a nossa função rθ, nós temos que saber como que rθ age numa base. Isso é suficiente. Vamos considerar, por exemplo, a base canônica. Como que é a função de rotação pelo ângulo θ, que nós já sabemos ser linear, atua na base canônica. Vamos lá. Pega o primeiro vetor da base canônica de R2 e rotaciona ele por θ. O que nós obtemos? Certo? Rotacionando esse vetor por um ângulo de θ, a primeira coordenada do vetor obtido é cosseno de θ. Isso aqui é a definição de cosseno, mais ou menos, né? Esse aqui é um vetor de tamanho 1, portanto ele está no círculo trigonométrico, e a primeira coordenada desse ponto aqui é, por definição, o cosseno do ângulo θ. Similarmente, a segunda coordenada desse vetorzinho, desse ponto do círculo trigonométrico, é o seno do ângulo θ. Então, o que isso significa? Que a rotação do ângulo θ no primeiro vetor da base canônica é esse vetor aqui. E o segundo vetor?
é bem parecido, né? Só tomando cuidado com os triângulos aqui, se esse aqui é o ângulo θ, então, projetando nessa parte, esse tamanho sobre esse, que é 1, é o cosseno do ângulo, certo? Então, esse tamanho é o cosseno do ângulo. E, bem, esse aqui é o ângulo θ, então isso aqui é π sobre 2 menos θ. Fazendo um pouquinho de trigonometria básica, dá de concluir que isso aqui, o tamanho dessa linha, é seno de θ. Só que tem que tomar cuidado com o sinal que aparece aqui. Como está à esquerda do eixo y, então vai ter um sinal de menos que aparece aqui. Então, pelo menos geometricamente, a gente está assumindo que θ é um ângulo entre 0 e π sobre 2, mas quem sabe separando em casos, ou sendo um pouquinho mais formal nas contas, daria de verificar que isso aqui é sempre válido para qualquer ângulo θ, certo? Então, essa imagem mais só para essa figura, esse argumento mais para dar uma imagem do que está acontecendo, mas sempre vai acontecer de fato que rotacionando o segundo vetor da base canônica por um ângulo de θ, nós obtemos isso aqui, menos seno de θ, cosseno de θ. Então, a gente encontrou quais são as imagens dos vetores da base canônica pela transformação de rotação do ângulo θ. Isso nos dá uma fórmula para rotação de qualquer ponto do plano cartesiano, que é o seguinte: isso aqui foi verificado, agora dado um ponto xy, a gente escreve ele como combinação linear dos vetores da base canônica, usa a linearidade da função de rotação, que a gente já sabe que é linear, usa o que a gente acabou de calcular aqui, rθ de 1, 0 é isso, rθ de 0, 1 é isso, e faz as operações em R2. Olha só, eu tenho que rθ de xy é um múltiplo de y, um múltiplo de x, desculpa, somado, subtraído com um múltiplo de y na primeira entrada e similarmente na segunda entrada. Esse aqui é o mesmo tipo de transformação linear que em vários slides atrás, né? Eu tenho variáveis x e y, que são as entradas do meu vetor arbitrário, multiplicadas por números. Qual que é a matriz associada a essa transformação? Simplesmente olha os coeficientes multiplicando as variáveis x e y. Na primeira linha da nossa matriz, eu tenho o número multiplicando x e o número multiplicando y, cuidado com o sinal. E na segunda linha, tenho o número multiplicando x e depois o número multiplicando y. Essa aqui é a conhecida matriz de rotação, que vocês já devem ter visto em geometria analítica.